e logo lhe caíram dos olhos como que escamas. Aleluia. E recuperou a vista e levantando-se foi batizado. O perseguidor é perseguido. E tendo comido, ficou confortável. Paulo ficou 3 dias, pessoal, sem comer, sem beber, em oração. Ficou confortado. E esteve Saulo apenas alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Aleluia. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para o levar presos aos principais dos sacerdotes. Que loucura é esta, Eles pensavam. Glória ao nome santo do Senhor. Porque Jesus confunde os sábios, irmãos? Aleluia, glória a Jesus. Os hipócritas, os sábios. Aleluia. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, quando você começa a entender o chamado que Deus tem para a sua vida, aleluia, começa a se levantar uma perseguição no seu trabalho. Muitas das vezes, eu me lembro quando eu me batizei, Deus tinha tirado o palavrão, tinha tirado alguns vícios, eu estava vivendo, aleluia, o amor do Senhor Jesus. E no trabalho ali eu comecei a ser perseguido, o supervisor me ligava, me perseguia, falava assim, um monte de palavrão na minha cabeça. Aleluia, eu falava: Senhor, misericórdia, Pai, perdão. E ali eu comecei a dar brecha para o inimigo começar a colocar seta num recém-batizado ali. Aleluia. Mas pelo contrário, Saulo ali ele se manteve firme, porque quando ele se levantou de fato batizado, caíram as escamas dos seus olhos. Aleluia. Glória a Jesus. E falava aqui em Atos 9, versículo 29, e falava ousadamente em nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles o procuravam matá-lo. Então os judeus, os gregos, aleluia. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aleluia. Barnabé também testemunhou lá o que Saulo tinha tido de encontro com Deus, levou ele para os apóstolos e contou como no caminho ele vira o Senhor e o que lhe falara, e como em Damasco falaram ousadamente em nome do Senhor, quando Saulo já se levanta ali e começa de fato a servir a Jesus Cristo, Então às vezes Deus permite que a gente perca o controle para aprender a depender de Deus. Aleluia. Saulo precisou ficar cego para finalmente enxergar qual era a verdadeira missão dele. Aleluia. Depois ele sofre, ele passa perseguições por todos os lados, aleluia, até dentro de uma cela fria, lá em Timóteo, ele ainda se regozija do amor de Deus. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Ele sabe para o que veio, ele diz: eu combati o bom combate. Aleluia. O mesmo homem que perseguia, cheio de letra, cheio de mandamento, é um homem que entende na vastidão do amor de Cristo. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado por essa palavra, Pai. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome. Então Saulo ele precisou ficar cego para finalmente enxergar. E talvez o que mais doeu não foi perder a visão, foi perceber que estava errado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas nesse lugar de humilhação nasceu um apóstolo. O perseguidor começa a morrer. Aleluia. E Paulo de Tarso começa a nascer. O perseguidor Saulo começa a morrer. E Paulo de Tarso começa a nascer. Aleluia. Glória a Jesus. E lá na frente, aleluia, a palavra fala que muitos levavam lencinhos, aleluia, porque Paulo tinha já tanta santidade, tão cheio do Espírito Santo, pela fé que ele tinha, que ele conseguiu,
aleluia, as pessoas levavam dele lenços, aleluia, para ir atrás de cura, e a cura acontecia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor, aleluia. A gente precisa entender, aleluia, muitas das vezes a gente passa por um processo que a gente não entende, mas ali é Deus nos chamando para nos quebrar, para nos refazer, como falou para Saulo ali, este é vaso escolhido, aleluia. Deus já sabia o que Paulo viria a fazer tão grandemente, aleluia, falar com igrejas, falar com autoridades, aleluia. Então muitas das vezes tu está passando por um processo, muitas vezes uma porta está fechada na tua vida, glória ao nome santo do Senhor, mas Deus quer que você permaneça, Deus quer que você fique em oração, que você se comunique com Deus, que você ore, entregue um momento para Deus, permaneça assim como você está no dia de hoje, aleluia. Deus quer que você venha clamar o nome dEle, que você venha sentir o amor verdadeiro, aleluia, um amor caridoso, um amor de bondade, o amor que o que uma mão faz, a outra não enxerga, a outra não vê, glória ao nome santo do Senhor, um amor que mesmo quando você vê alguém pregando algo, como eu dei o exemplo dos irmãos que afastam as pessoas da palavra, na verdade a gente não tem que sair e ficar discutindo o que aquele irmão fez servindo ao Senhor. A gente tem que, na verdade, dobrar o nosso joelho e orar para que ele tenha mais revelação e seja mais usado por Deus, aleluia, glória a Jesus. Muitas vezes hoje a gente se depara com uma igreja, aleluia, que as pessoas vão lá, quando você abre a porta da igreja, quando você entra na igreja, ou enfim, quando você entra na igreja já de portas abertas, você vê pessoas lá sempre chorando, sempre ali como se fosse de fato um hospital mesmo ali. As pessoas, muitas das vezes o que é pregado, as pessoas não aprendem que o Espírito Santo está dentro delas, que elas têm pela palavra o poder para declarar sobre a vida delas o que elas precisam, aleluia, de acordo com a vontade de Deus. Deus vai liberar sobre a vida delas muitas bênçãos, muitas coisas, aleluia. Muitas vezes o profeta ele fala, aleluia, o que ele passou, às vezes ele fala aonde ele está, aleluia, mas ele não fala como que é o processo de busca, como ele ora, como muitas das vezes ele acorda, ele está aflito, ele também tem preocupações, ele não fala isso. Então a pessoa está ali sempre achando que ela não é digna de receber a benção que Jesus tem na vida dela, que Deus quer na vida dela. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E é tão simples, amados. Eis que estou à porta e bato. Jesus fala, aquele que abrir, entrarei, serei com ele e ele será comigo. Muitas das vezes tu vai estar no teu quarto, fala com Deus, conversa com Deus, Senhor, minha vida está assim, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu não sei administrar as minhas finanças, eu não consigo falar com a minha esposa, eu não consigo educar os meus filhos, eu tenho certeza que você vai se encher do Espírito Santo, aleluia, vai ter resposta, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, amados, a gente tem que permanecer firmes, a gente precisa viver esse processo de transformação, glória a Jesus. E para isso a gente precisa se esvaziar. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Como que você vai encher algo que já está cheio? Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Embora para Deus nada seja impossível, glória a Deus, você precisa. Esse é o processo que muitos profetas, muitos apóstolos passaram. Aleluia. Quantas vezes Pedro precisou ser quebrado, quantas vezes Pedro voltou a pescar, quantas vezes Pedro negou, quantas vezes Pedro fez o que fez. Aleluia, Jesus foi ao encontro dele porque Jesus achava graça nele porque ele voltava na presença do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Quando Pedro entende isso e amadurece, o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado, é o mesmo Pedro que fala sobre retidão, o mesmo Pedro que afundou ali por falta de fé, é o mesmo Pedro que ali, inclusive em Atos, logo após ali Atos 9, fala que Pedro ele foi chamado ali porque uma varoa tâmita, ela morreu, colocaram ela num quarto alto e Pedro chega lá porque Pedro estava naquela cidade.
Pedro entra naquele estabelecimento lá, as viúvas, as moças que andavam com essa Tâmita aí, começaram a chorar perto dele. Pedro fala assim: sai todo mundo daqui. Pedro ajoelha, glória ao nome santo do Senhor, e cheio do Espírito Santo, mesmo Pedro que tinha afundado, aleluia, é o mesmo Pedro que fala, que começa a orar, fala para ela abrir os olhos, ela abre os olhos, ela já estava morta, a palavra fala que ela já estava morta, aleluia, e ela abre os olhos, e aí Pedro toma ela pela mão, aleluia, já estava morta, e levanta e apresenta ela diante de todo mundo que ali estava, os discípulos, as pessoas que eram fiéis a Deus ali, aleluia. Muitos se maravilharam do que Pedro fez, aleluia, através do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Na verdade, o mesmo Pedro que teve medo e negou Jesus para uma criada, é o mesmo Pedro que lá na frente começa a falar com autoridade, aleluia, que repreende Simão, na verdade que também tem o mesmo nome, mas Simão o mágico, né, quando Pedro chega numa cidade lá e tem um mago lá que faz feitiçaria, convence todo mundo lá da feitiçaria, fala que inclusive essa feitiçaria é dom de Deus, e aí quando os apóstolos chegam, quando Pedro chega junto com João, esse mago, esse feiticeiro quer comprar, aleluia, quer comprar uma oração, quer comprar a benção dos apóstolos, e Pedro repreende, aleluia, mas repreende falando para ele orar e se arrepender, aleluia, para achar graça no Senhor, aleluia. O mesmo Pedro que sacava a espada e cortava a orelha sem choro nem vela, que ia para cima aqui, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Então não importa o que você está vivendo hoje, Jesus Cristo é capaz de mudar a tua história, amém? Deus abençoe a vocês, que vocês tenham um excelente dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo trabalho que nos sustenta. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito de bom e de maravilhoso nas nossas vidas, mesmo quando nós não conseguimos enxergar, Pai. Aleluia, mas nós sabemos, Pai, que muitas das vezes a porta se fecha para que se abra uma maior, Senhor. Muitas das vezes nós sabemos, aleluia, que nós precisamos resistir ao processo porque o Senhor está nos fortalecendo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito de bom e de maravilhoso na nossa vida, Senhor. Nos dá fome espiritual pela Tua Palavra, porque pela Tua Palavra nós Te compreendemos, nós Te entendemos. Aleluia, no Teu amor e na Tua misericórdia, na graça pela qual nós somos salvos, pela qual Jesus Cristo morreu por nós ali, lavou os nossos pecados com o sangue do Cordeiro, Senhor. Aleluia, que nós entendamos que nenhum homem, aleluia, é digno dessa glória, que é digno de alguma coisa, digno de, aleluia, de qualquer coisa que ele se ache, aleluia, por mérito, por merecimento. Na verdade, a palavra fala que não foi por mérito, por merecimento. Paulo fala sobre isso, aleluia, foi pela graça, foi pela misericórdia. Nós temos esse amor pela misericórdia, Senhor, aleluia. Então obrigado por nos amar mesmo diante das nossas imperfeições, glória ao nome santo do Senhor, mesmo diante das nossas falhas, Pai, por enxergar graça em nós, por, aleluia, mesmo assim, Pai, mesmo distante, glória ao nome do Senhor. O Senhor, aleluia, ainda assim permanecer, segurar na nossa mão, aleluia, nos dá direção, nos dá caminho, aleluia, abrir a porta, aleluia, por mais que muitas das vezes, Pai, elas parecem portas inacessíveis, portas impossíveis, aleluia, nós cremos que pela Tua Palavra, Pai, aleluia, aquilo que parecia impossível vai se abrir na nossa vida, vai manifestar na nossa vida, assim como foi para Isaac, a benção foi de 100 por 1, aleluia, assim também pode ser na nossa vida, Senhor. Nós só precisamos ter fé e permanecer, Senhor, aleluia, na Tua presença, na Tua Palavra, Senhor, no Teu amor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, por nos ter nos amado primeiro, Senhor, mesmo diante dos nossos pecados, Senhor, diante das nossas iniquidades, diante das nossas perversões, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós, nos ter nos chamado novamente, Senhor, aleluia. Estar aqui diante de nós, Pai, estar diante de nós no dia de hoje, Senhor, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, que nenhum mal chegue à nossa porta, Senhor, aleluia.
pois a tua palavra fala que 10.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim como, aleluia, Saulo ali, quando começa nas primeiras missões, aleluia, e começam, aleluia, ali os judeus a tramarem contra ele para matarem, fazem greve de fome para matar Saulo, aleluia, nada aconteceu com ele, aleluia, e durante o caminho, quando ele faz o apelo para ir para Roma, aleluia, por conta, aleluia, de ter nascido lá, aleluia, ter essa cidadania, aleluia, ele pede para ser transferido para Roma, glória a Jesus, porque ele entendeu, aleluia, ali que ele tinha que continuar o ministério dele lá, glória ao nome santo do Senhor. E durante a viagem, aleluia, mesmo aqueles que iam transportá-lo já queriam agradar os judeus e queriam fazer contra a vida dele, o Senhor salvou, o Senhor permitiu que ele concluísse a missão dele, Senhor. Assim também será conosco, Pai, não importa se tem alguém tramando, fazendo feitiço de macumbaria, Senhor, tramando contra a nossa vida com um olhar de inveja, glória ao nome santo do Senhor. A tua palavra tem o poder para mudar, Senhor, para nos proteger, Pai amado, nos livrar de todo esse laço, glória ao nome santo do Senhor, e assim o Senhor pode fazer, Pai amado, glória a Jesus, bendito é o teu santo nome, Pai, pela tua misericórdia, glória a Jesus, que nós aprendamos, Pai amado, a nos esvaziar, a deixar a nossa vaidade de lado, aleluia, e crescer cada vez mais no teu amor, Pai, que nada nos impeça, Senhor, de não entender a tua palavra, Senhor, aleluia, que nada nos impeça, aleluia, de deixar de entrar numa casa para servir a teu nome, Pai, de deixar de abraçar um irmão que está na rua, muitas das vezes, Pai, para servir o teu nome, Senhor, que a gente não coloque as nossas vontades, Pai, na frente das tuas, na frente da tua, seja feita a tua vontade, que nós nos movamos, Pai, aleluia, livremente, Pai, para te servir, aleluia, porque nós sabemos e nós conhecemos a tua voz, Senhor, aleluia, nós não teremos dúvida, Senhor, glória a Jesus, porque nós conhecemos o teu jugo, nós conhecemos a tua voz, Senhor, aleluia, quando muitas das vezes nós for abraçar alguém, Pai, para servir o teu nome, para falar o quanto tu é bom, quanto tu, aleluia, ama essa pessoa, Pai, que a nossa vida seja testemunho desse amor, Pai amado, glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Nenhum mal chegará na nossa casa, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque às vezes mesmo na dor, aleluia, a gente tira lições, a gente aprende, a gente amadurece. Glória ao nome santo do Senhor. Quantas vezes a gente se fere, aleluia, quantas vezes a gente vai beber, a gente vai fazer coisas pela nossa carne, aleluia, o Senhor vem, aleluia, de manhã, junto com a alegria que vem, Pai amado, o Senhor vem ao nosso encontro, aleluia, muitas vezes restaura, mesmo diante de uma ingratidão, mesmo diante de certas coisas que nós fazemos pela nossa carne, Pai, de manhã o Senhor vem para nos confortar, o Senhor sempre está conosco, aleluia, Pai, então nos veste com a armadura espiritual, Pai, coloca na gente o capacete da Tua palavra, da Tua salvação, para que nós possamos levantar cheios de virtude, aleluia, retos na Tua palavra, para que a gente possa separar, aleluia, o joio do trigo, para que a gente possa, aleluia, entender, isso eu não quero mais na minha vida, isso aqui agora eu quero, aleluia, porque eu tenho discernimento da palavra, aleluia, isso aqui não vai me impedir de servir a Deus, isso aqui vai fazer com que eu me fortaleça, que eu levante cada vez mais com coragem, aleluia, para falar do nome de Jesus Cristo, cada vez mais com ousadia, aleluia, para falar do nome de Jesus Cristo, desse amor maravilhoso que não julga, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, que essa palavra alcance muitas pessoas, Pai amado, obrigado, pois Tu és maravilhoso, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho amado, que é bendito e eterno, amém.